Boa tarde, bom dia a todos os que me escutam e acompanham essas pequenas reflexões que preparo para cada domingo. Não é uma homilia, são reflexões sobre o texto que convidam a você, meu senhor, minha senhora, a tomarem a Bíblia, o texto, que é previsto na liturgia, e lê-lo com atenção e depois ver as explicações que eu dou. E a decisão, a aplicação prática, cabe sempre mais à pessoa que escuta. Então eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, tá bem? Então, como sempre, começamos nesse terceiro domingo com a leitura, a primeira leitura, e também depois a leitura do Evangelho. Então, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu, desse modo, o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre a lei, sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência
dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, meus irmãos, essas leituras do terceiro domingo, elas têm, assim, um tema. O primeiro mostra como o primeiro texto, né, dos Atos dos Apóstolos, como eles estavam vivendo na comunidade. Então, nesse capítulo 3, se refere a um milagre que João, isto é, Pedro e João, subiam lá, descendo o Monte das Oliveiras até embaixo, no Vale Cedrão, e subiram até uma porta principal, chamada Porta Formosa, ou uma porta de ouro, né? Bem enfeitada. E essa porta, então, era o lugar onde muitos entravam, por isso, porque era mais larga, e aí sempre tinha algum pedinte. No caso, eles encontraram um paralítico de nascença. E ele, normal, vendo aqueles dois senhores, ele estendeu a mão, né, pedindo esmola, né, pedindo uma esmola. E Pedro ficou meio sem jeito, né? Olha para nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, nós podemos dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem, então, começou a andar. E não largava mais os dois apóstolos. Aí muita gente começou a ver, tanto o paralítico como os apóstolos. Como que aconteceu isso? Já foram eles. Em nome de Jesus, falaram. Então, é essa, digamos, a primeira imagem que aparece, né? E Pedro não poupa a ocasião, ou não perde a ocasião de falar, acusar. Diz, né? Vós o entregastes, Jesus, que nós anunciamos que está vivo, ressuscitado. E em nome dele, esse paralítico foi curado. Rejeitastes-o diante de Pilatos. E Pilatos queria soltar Jesus, sabendo que era inocente. E vocês preferiram que ele soltasse, pela Páscoa era costume, um assassino. Um assassino por motivos políticos, né? Revoltoso. E eles preferiram este assassino e deixaram Jesus ser levado à morte. E ele, Pedro, né, primeiro fala para eles, mas depois, e agora, meus irmãos, o que vamos fazer? Então ele se coloca junto, ele é uma parte do povo. E ele certamente estava lembrado que foi um covarde. Quando estava lá no tribunal dos judeus, diante de Anás e Caifás, ele negou 3 vezes que conhecia Jesus. Vejam que vergonha. Mas ele logo se arrependeu, chorou amargamente e pediu perdão a Jesus. Foi perdoado por Deus. Então, ele diz que vocês agiram por ignorância e os chefes de vocês também, por ignorância. Então ele se coloca no mesmo nível. Nós temos que ser instruídos pela graça, por Deus, por Jesus Cristo, pelo seu Espírito. Então, Deus
levou em conta que era ignorância. E como o que fazer agora? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Não é que o pecado feito não tem mais cura. Arrependa-se, isto é, volte atrás, volte para aquilo que é o caminho certo. E assim os pecados serão perdoados. Então o perdão é o tema de hoje. De modo geral, podemos dizer isto. O Evangelho, então, ele é do evangelista Lucas. E é do último capítulo de Lucas, capítulo 24. Aí se conta do aparecimento, supõe-se o aparecimento de Jesus a 2 discípulos que desanimados iam embora, largar tudo. E ao encontro deles atrás deles vem e alcança os 2 discípulos de Emaús e começa a entrar na conversa. Eles ficam encantados com as explicações que ele dá e chegando a Emaús, e Jesus fazia menção de ir para frente. Eles disseram, não fica conosco. E eles o reconhecem quando ele quebra o pão, parte o pão. Imediatamente reconheceram que esse personagem era Jesus de Nazaré. E aí o texto de hoje diz que eles voltaram alegres e contaram isso. E os apóstolos também dizem, nós também estamos aqui felizes e corajosos. Corajosos não, medrosos, né? E aí então, enquanto eles estão contando, né, do medo deles, Jesus de repente aparece lá e eles ficam espantados, pensam que é um fantasma. Ninguém jamais viu, né? A gente pode dizer sim, como é o leproso, né? Lázaro, que teria sido ressuscitado por Jesus. Mas aqui é o próprio Jesus, que eles abandonaram, foi condenado à morte, Pedro negou, e aí ele aparece no meio deles. Eles ficam duvidando. Jesus mostra as marcas, ele marca a identidade. Eu sou aquele mesmo Jesus que foi crucificado. E eles ainda duvidam. Aí Jesus pega o resto da comida deles, um pedaço de peixe, não tinha mais pão, já tinham comido alguma coisa, né? Então Jesus se coloca no meio das pessoas que vivem no normal, embora não estava normal na vida deles. Mas nós podemos imaginar, né? Quando nós nos reunimos como família, junto à mesa, sempre fazemos alguma oração. E não podemos esquecer que Ele está no meio de nós. Jesus veio para partilhar não só a sua vida como encarnado aqui nesse mundo, mas também convive conosco como ressuscitado. E aí Jesus ainda faz umas admoestações, né? E sempre insiste, como falava com os discípulos de Emaús, ele explicava as Escrituras aqui também. Vocês não devem esquecer que tudo isso que está acontecendo estava previsto na Bíblia, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí Jesus abre a inteligência para entenderem as Escrituras. Quer dizer, a inteligência, a presença de Cristo entre nós, ressuscitado, se dá pelo Espírito Santo, que Jesus deixa no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós reafirmamos essa fé, onde Jesus está, assim, insistindo com eles, que estava tudo previsto.
E ainda anuncia para eles, né, que o Cristo tinha que ressuscitar dos mortos e ele morreu para o perdão dos pecados. E vós sereis testemunhas disso. Aí tem mais uns versículos e encerra-se o Evangelho de Lucas. A continuação ele conta depois nos Atos dos Apóstolos, e nós escutaremos esse texto por ocasião do domingo da Ascensão. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, olhar sempre aqueles textos sagrados, lê-los, meditá-los, como uma mensagem para cada um de nós, como pessoa e como comunidade, como família humana. O que Jesus nos quer dizer? Resumindo, que nós somos pecadores, sim, mas Deus, por intermédio de Jesus, está sempre disposto a nos perdoar. Segundo, que Ele vive no meio de nós como ressuscitado pelo seu Espírito. Aquele Espírito que nos fortalece para, nos momentos de aflição, de sofrimento que estamos vivendo, a gente nunca perder a esperança. Não apenas a esperança de não ser afetado pela Covid, ou a esperança que nós não devemos perder pelos nossos parentes falecidos, talvez pela Covid, por tantos sofrimentos que nós vivemos. A vida triunfará. Também essa vida normal entre nós, se nós fizermos o que Jesus pediu, tocar a chaga dele. Nós tocamos a chaga de Jesus quando nós tocamos a chaga dos sofredores. Nós vamos ao encontro das pessoas, não só com apoio moral, mas também concreto. O pão nosso de cada dia, tanta gente passando fome. Que assim seja.